Amados, bom dia. Hoje é quarta-feira desta semana tão especial para nós. É dia 16 de abril do ano da graça de 2025. E a partir do texto de Lucas 19, em que no domingo lembramos o momento em que Jesus entra em Jerusalém, e Jesus tem aquela expressão de lamento por tudo aquilo que vê, apesar do alarido à sua volta. O sentimento do Senhor Jesus é de tristeza, de compaixão, e por isso chora, olhando para tudo o que contempla à sua frente. E obviamente está simbolizado na cidade de Jerusalém, uma cidade que deveria ter recebido Jesus, deveria ter aceito Jesus, deveria ter compreendido a intervenção e a revelação e a presença de Jesus. No entanto, não foi isso que aconteceu, e isso provoca um sentimento de tristeza e compaixão. Embora momentaneamente, com estas expressões de celebração, de facto, a essência daquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado, tinha revelado, não tinha sido compreendido. E a prova é que alguns dias depois, muitos deles estariam a gritar: crucifica-o. Mas na sequência dessa chegada a Jerusalém, na descrição de Lucas, há um momento em que o Senhor Jesus passa pelo templo, e é aquele momento muito intenso do Senhor Jesus expulsando todos aqueles que estavam ali presentes e que tinham profanado o templo, a casa do Senhor. E mantendo em mente esta intervenção do Senhor Jesus, vendo, o Senhor Jesus viu Jerusalém, chegou ao templo, também viu. E o templo deveria representar aquilo que de mais especial e sagrado deveria estar presente na cidade. Mas podemos hoje claramente fazer um paralelismo para aquilo que hoje acontece. Quando olhamos para as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, o apóstolo Paulo afirma: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e não sois de vós mesmos? E ele continua dizendo: porque fostes comprados por preço, e agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Bem sabemos que a forma como Deus se fazia presente no templo deixou de acontecer no momento em que o Senhor Jesus morreu. O véu rasgou-se, tudo aquilo que separava deixou de estar separado. Com a morte e a ressurreição do Senhor Jesus é inaugurada uma nova aliança, e ela agora está alicerçada em Cristo. E uma das consequências diretas e práticas dessa nova aliança é que estas palavras do apóstolo Paulo ganham sentido e significado. Agora o Senhor Deus habita em nós através da presença, da ação autêntica e presencial do Espírito Santo, e nós somos agora o templo. O Senhor Jesus, diz o texto de Lucas, entra no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo: a minha casa será casa de oração, mas vós transformaste em covil de salteadores. E agora o templo somos nós, o Senhor habita em nós, e Ele tem a expectativa que nós, como templo, sejamos um lugar sagrado, nesta metáfora, nesta imagem, um lugar de adoração, de celebração e de oração, de intimidade. Em que é que nós temos transformado este templo? O Dr. Shedd, a comentar este versículo de Lucas, registra que a casa do Senhor tinha sido tratada como nossa, como minha, na perspectiva daquilo que estava a acontecer lá em Jerusalém. E eu temo que nós estejamos a fazer exatamente o mesmo com este templo que nós somos, onde Deus habita.
temos tomado a posse de algo que de facto não é nosso, na medida em que fomos comprados por um preço muito elevado. E para o Espírito Santo estar presente em nós, para sermos parte desta nova aliança, desta nova realidade, o Senhor Jesus pagou este preço. A pergunta que se impõe para a nossa reflexão é: o que é que o Senhor vê quando olha hoje para este templo onde Ele habita? Fica para a nossa reflexão, fica para a nossa resposta na intimidade com o Pai, e que o Senhor continue a falar durante esta semana desta forma intensa, que eu espero transformadora para a vida de cada um de nós, e que em tudo o Senhor seja glorificado. Um forte abraço, querendo o Senhor, nos encontramos por aí, e até lá as maiores bênçãos do Pai para todos.